Continuando. Artigo 10. A apresentação de documentos por usuários dos serviços públicos poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com um documento original. Então, se você tem cópias desses documentos já autenticadas, não há necessidade de você apresentar mais documentos e novos documentos, você mostrar a cópia autenticada. Então, cópia autenticada dispensa a apresentação de documentos. Oi? Colocaria cópia simples. Mas essa autenticação, ela não é aquela autenticação de cartório. Por exemplo, eu entreguei um documento no órgão. Esse documento teve procedimento, foi dado encaminhamento para ele. Você já leva uma cópia e pede para o próprio órgão autenticar. Então, ao invés do órgão ir atrás daquele documento, você já leva essa cópia autenticada daquele documento comprobatório do registro de serviço que você solicitou, por exemplo. Não é autenticação cartorial, tá? É a autenticação do próprio órgão. Então, cópia autenticada dispensa a apresentação de novos documentos. Aí é o órgão que tem que localizar. Cópia simples. O problema é que o termo cópia simples não é o termo exato que o decreto utiliza, mas se cópia simples te faz lembrar a simples autenticação, você coloca no seu resumo do seu mapa cópia simples. Eu só não vou colocar aqui porque não é com as palavras do decreto. E aí é legal você ter falado isso, Rubens, porque aí é outra dica que eu posso dar. Você nunca vai fazer o resumo necessariamente usando as palavras que você está lendo. Você vai colocar palavras que te façam lembrar. Para o Rubens, cópia simples lembra a simples autenticação, não cartorial, beleza. Eu só não estou usando cópia simples aqui porque eu acho que talvez possa confundir a maioria. Cópia simples sem nenhuma autenticação, pode parecer isso também, entendeu? Mas, beleza, não há problema nisso. Cópia autenticada dispensa documentos originais. Mas geralmente o SESC não coloca isso ao pé da letra, se a gente trocar as palavras para lembrar. Tá, você quer decorar ou você quer definitivamente aprender um decreto e todas as leis daqui para frente? Se você quer decorar, o CESP vai cobrar com as palavras que estão no código. Mas se você quer aprender em definitivo, para o seu estudo, quando couber, você substitui por palavras que te façam lembrar o que está no texto original. A banca vai cobrar o texto original, mas você estudou de uma forma que te fez lembrar, entende? Por isso que eu estou falando. Se para o Rubens o termo documento simples já lembra que é uma cópia autenticada pelo próprio órgão, beleza, mas ele não vai na hora da prova procurar o termo cópia simples, porque é a palavra que o faz lembrar. Só que a palavra que faz ele lembrar não é a palavra que faz você lembrar. Entende? Então não, para mim o termo documento simples foge um pouco do entendimento daquilo que realmente é. Põe o termo que está no próprio código. E aí é o que eu falei para ela. Em algum outro momento você vai substituir por desenho, por imagem. Desenho e imagem também não está aqui, mas te faz lembrar. Esse artigo eu posso já ter um documento autenticado muito tempo atrás pelo cartório, eu posso... Não. Autenticado pelo próprio órgão. É diferente. Por exemplo, entreguei um documento no órgão, esse documento foi dado continuidade. Em algum momento no meu retorno ao órgão, esse documento tem que ser resgatado. Pô, vai um tempo. Então, eu já peço, no momento que eu entreguei esse documento, uma simples assinatura da pessoa do órgão, com um carimbinho ali do órgão, já está autenticado. Então, ao invés da pessoa resgatar o documento, olha, esse foi o documento, está aqui uma cópia autenticada por vocês. Ah, não, beleza, então já sei do que se trata, já sei onde está. No sentido dessa facilidade. Tá? A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita por meio de cotejo da cópia com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado. O que é o cotejo da cópia? Olho para a cópia, olho para o original, é igual. Acabou. Sem burocracia, sem autenticação em cartório, reconhecimentos e por aí vai. Constatada a qualquer tempo a falsificação de firma ou de cópia de documento público ou particular, o órgão ou entidade do Poder Executivo Federal considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, no prazo de até 5 dias, dará conhecimento do fato à autoridade competente para a adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis. O CESP ama prazos. Prazo de qualquer coisa em qualquer lei você tem que saber. Então vamos resumir tudo isso. Autenticação feita por cotejo
colocar isso entre aspas, da cópia com o documento original. Cotejo, gente, é verificação, conferência, enfim. Checar, bater, um documento bater com o outro, enfim. Então, a autenticação feita por cotejo da cópia com o documento original. Pontos. No caso de falsificações, qual é o prazo que o órgão tem para dar conhecimento à autoridade competente? 5 dias. Até 5 dias. No caso de falsificações, o prazo é de até 5 dias para conhecimento do fato à autoridade competente, para denúncia. Óbvio que a denúncia o órgão vai fazer para uma autoridade competente. Tranquilo? Continuando. Aí já mudou, agora já fala da carta de serviço. Então, bem simples o que o decreto fala para a gente sobre essa questão cartorial, autenticação de documentos e tudo mais. Pelo menos se você ler de forma genérica o decreto, você acha que está falando especificamente da vida dos cartórios, de cada cartório por aí. Não. Claro que isso envolve os cartórios também. Você acha que os cartórios ficaram felizes com esse decreto? Não, pô, diminui pra caramba o volume financeiro que esses cartórios, de forma milionária, arrecadam todos os dias. Mas simplifica muito a vida do cidadão se isso realmente ocorrer na prática. Item 3, então, carta de serviços ao usuário. Então, carta de serviços. Como eu falei, essa carta de serviços é um documento que tem que estar exposto ao próprio cidadão, aonde o órgão vai deixar claro para que ele serve, o que ele faz. E isso também ajuda a diminuir a burocracia, porque tendo acesso a essas informações, o cidadão sabe em qual departamento procurar, qual pessoa procurar, enfim, facilita muito. Mas vamos lá. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direto ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar carta de serviço ao cidadão, no âmbito da sua esfera de competência. Então essa carta tem que ser elaborada por quem? Elaborada pelo próprio órgão. Pelos próprios órgãos. Não é uma carta que vem de esferas superiores em que os órgãos precisam seguir. Os próprios órgãos elaboram esse documento. Primeiro, a carta de serviço ao usuário tem por objetivo informar aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Federal as formas de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. Outra coisa que o CESP ama perguntar, além de prazo, objetivo de tudo. E muitas vezes troca objetivos, né? Mas vamos lá, objetivos da carta de serviços. Então vamos lá, informar aos usuários as formas de acesso aos serviços. Informar formas de acesso e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público e padrões de atendimento. Óbvio que se espera um atendimento de qualidade. Então, objetivos: informar formas de acesso e padrões de atendimento. É necessário colocar no nosso resumo que isso é ao cidadão? Não tem nenhuma necessidade disso. Segundo, da carta de serviço ao usuário deverão constar informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas ao serviço oferecido, aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço, às etapas para o processamento do serviço, ao prazo para a prestação do serviço, a forma de prestação do serviço, a forma de comunicação com o solicitante do serviço e aos locais e formas de acessar o serviço. Percebe? Cada linha dessa repetiu: serviço, serviço, serviço. É necessário? Não, a gente vai enxugar e colocar só os verbos. Os verbos e as palavras-chave. Então vamos lá. O que tem que constar na carta de serviço? Então, objetivos: informar formas de acesso e padrões de atendimento, vírgula, constando. 2 pontos. Qual é o serviço? Só a palavra serviço. Requisitos e documentos necessários. Requisitos e docs necessários. Terceiro, etapas. Quarto, prazos.
Quinto, formas de prestação do serviço. Sexto, comunicação. Como ocorre a comunicação, com quem você tem que falar. Não está essa palavra, mas eu coloco aqui quem. E locais de acesso. Aí eu coloco no final ao serviço. Para não ficar repetindo a palavra serviço o tempo inteiro. Então, de novo, objetivos. Informar formas de acesso e padrões de atendimento, constando qual é o serviço, requisitos e documentos necessários ao serviço, etapas, prazos, formas, comunicação, com quem eu devo falar, locais de acesso ao serviço. Isso é o que tem que constar obrigatoriamente na carta de serviço ao cidadão. Pode constar mais informações do que essas? Se o órgão achar necessário e conveniente ao cidadão, sim. Mas essas são as obrigatórias. Tranquilo? Tempinho para vocês terminarem de copiar. Terceiro, além das informações referidas, a carta de serviço ao usuário deverá, para detalhar o padrão de qualidade do atendimento, estabelecer. E aí é um monte de coisas. Os usuários que farão jus à prioridade no atendimento, o tempo de espera, o prazo para a realização de serviços, mecanismos de comunicação. Não está prolixo? Procedimentos para receber, atender, gerir e responder a sugestões e reclamações. Etapas presentes e futuras esperadas para a realização dos serviços, incluídas as estimativas de prazos. Mecanismos para consulta pelos usuários acerca das etapas cumpridas e pendentes. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de atendimento. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade, limpeza e conforto. Procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar indisponível, o que nunca acontece em órgão nenhum, né? Esse sistema nunca cai. E outras informações julgadas de interesse dos usuários. Aqui dá para enxugar pra caramba, porque não precisamos repetir o que já foi colocado. Vamos colocar só o que tem a mais. Isso é qualidade do atendimento. Oi? Isso é qualidade do atendimento. São regras claras de, no mínimo, o que um órgão ou empresa privada deveria ter para ter algum atendimento mínimo. Então, eu posso chamar isso daqui de outros objetivos, que eu só vou colocar aqueles que não foram repetidos. Então, outros objetivos. Então, está aqui colocado, ó, detalhar o padrão de qualidade do atendimento e estabelecendo usuários que farão jus à prioridade. A questão da prioridade não é coisa de lei? Não é a lei que determina prioridades? Será que é necessário colocar isso? Até acho que é, porque está obrigando a carta de serviços a deixar claro para o cidadão quais são as prioridades. Né? Quem são as prioridades? Em termos de pessoas de idade avançada, gravidez, aquelas prioridades todas de atendimento que a gente conhece. Então, vamos lá, outros objetivos. Deixar claro quem fará jus a prioridades. Vamos ver o que mais tem de diferente. Tempo de espera para o atendimento, já não estava no objetivo principal? Tira. Prazo para realização, já estava no objetivo principal? Tira. Mecanismos de comunicação, já estava no objetivo principal? Tira. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder a sugestões e reclamações. A gente pode colocar só assim, outro objetivo, né? Deixar claro os procedimentos e meios de comunicação. Porque assim, o objetivo central era, né, se comunicar com os usuários, mas de que forma? A carta de serviço tem que deixar claro, cidadão, é via 0800, cidadão, é via e-mail, é via site, deixar isso claro para o cidadão. As etapas presentes e futuras esperadas para a realização dos serviços, incluídas as estimativas de prazos. Já está dentro de prazos lá no objetivo geral. Mecanismos para consulta, só que aqui é o seguinte, aqui está detalhando, ali a palavra prazo dá uma ideia de qual é o prazo final para o atendimento estar concluído. Aqui é o cidadão ter direito ao acesso ao prazo de cada etapa, ao prazo de cada procedimento. Isso é interessante. Detalhamento do prazo de cada etapa. Agora, vocês concordam que para um órgão chegar nesse nível,
de detalhar o prazo de cada etapa, tem que ter muito bem definido seus fluxogramas, seus responsáveis, tempos e movimentos. E aí os órgãos precisam se capacitar muito para conseguir chegar nesse nível ainda, né? Mas enfim, mecanismos para consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço prestado. Eu acho que isso entra junto dentro de detalhamento do prazo de cada etapa. O cidadão tem que ter acesso a como cada etapa está sendo encaminhada. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento. Se especificamente para padrão de qualidade no atendimento, também é desnecessário. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de atendimento. Isso pode ser muito diferente, então é importante colocar. Explicar métodos de sinalização de atendimento. Como assim? Para quem não entendeu isso. A carta de serviço ao cidadão chegar num detalhamento de explicar assim: cidadão, ao entrar no órgão, siga a faixa amarela no chão. Essa faixa amarela é colocada justamente para que você siga todos os passos, todos os balcões que você precisa passar, enfim. Ou então siga as placas com os números das etapas do procedimento. O corredor amarelo significa o tipo de serviço para certa necessidade. A faixa azul já é para outro tipo de atendimento, para outra necessidade. É deixar isso claro nessa carta de serviço. Seriam isso considerado como mecanismo de sinalização. Continuando. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade, limpeza e conforto. Para mim, isso é meio que obrigação de qualquer empresa já, mas vamos colocar isso. Explicar método de sinalização de atendimento, formas para garantir conforto, acessibilidade, limpeza. Então é deixar claro na carta de serviço ao cidadão: este órgão conta com elevador para portadores de necessidades especiais, conta com rampas. Nos banheiros, temos 3 banheiros localizados dentro do órgão, no primeiro andar, no terceiro andar e no quarto andar, para portadores de necessidades especiais, é nesse sentido. Por fim, procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar indisponível. Isso eu acho que é o principal do decreto inteiro. Mostrar o que um órgão deve fazer quando o sistema cair. Geralmente o que eles fazem? Cidadão, volta amanhã, né? Enfim, explicar procedimentos a serem adotados quando o sistema é indisponível e, por fim, outras informações julgadas de interesse. Não precisa colocar isso no resumo, não. Então, repetindo o que está aqui. Outros objetivos: deixar claro quem fará jus às prioridades, deixar claro os procedimentos e meios de comunicação, detalhamento do prazo de cada etapa, explicar métodos de sinalização de atendimento, formas para garantir conforto, acessibilidade e limpeza, e explicar procedimentos a serem adotados quando o sistema é indisponível. Tranquilo? Continuando. Capítulo 3 já vai falar de racionalização das normas. Então, vamos criar aqui mais um outro campo. 4. Racionalização de normas. Gente, ficou claro então o que é essa carta de serviço ao cidadão? Na realidade, é um documento do órgão se apresentando ao cidadão. O que eu faço para você e como eu faço para você. Na realidade é isso. É um compromisso público do órgão sobre como vai ser a qualidade do atendimento desse mesmo órgão para com os usuários. Isso resumindo a carta de serviço. Racionalização das normas. Artigo 12. A edição e alteração das normas relativas ao atendimento dos usuários dos serviços públicos observarão os princípios da eficiência e da economicidade e considerarão os efeitos práticos tanto para a administração pública federal quanto para os usuários. Questão típica do CESP. A racionalização das normas nos serviços públicos, de acordo com o decreto, seguem os princípios da eficiência e da legalidade. Não, seguem os princípios da eficiência e da economicidade. Isso é importante. Seguindo princípios da
eficiência e economicidade. Continuando. Da solicitação de simplificação. Os usuários dos serviços públicos poderão acrescentar solicitação de simplificação por meio de formulário próprio denominado Simplifique aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Federal quando a prestação do serviço público não observar o disposto nesse decreto. Então, por exemplo, o cidadão solicitou um serviço que não está respeitando as regras vistas até aqui. O cidadão vai pedir um documento para o órgão que é chamado de Simplifique, aonde o órgão vai ser obrigado, de forma personalizada, a explicar para o cidadão o passo a passo que ele tanto requer, que ele tanto precisa nas suas dúvidas sobre os trâmites ali dentro do órgão. A solicitação de simplificação deverá ser apresentada preferencialmente por meio eletrônico, em canal único oferecido pela Ouvidoria Geral da União, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Aonde que o cidadão vai ter acesso a isso, gente? Se isso não for divulgado, né? E se não tiver um meio de comunicação que funcione. Sempre que recebida por meio físico, os órgãos e as entidades deverão digitalizar a solicitação de simplificação e promover a sua inserção no canal a que se refere o parágrafo 1º. Então, resumindo, no caso de necessidade de cumprimento das orientações do decreto, o cidadão solicitará o Simplifique. Aí, entre parênteses, documento enviado para Ouvidoria Geral da União, solicitando não explicações, mas redução da burocracia. Então percebe, esse documento só vai ser solicitado se o cidadão encontrar dificuldades e se o órgão não estiver respeitando as diretrizes do decreto no sentido da simplificação das coisas. Aí ele solicita esse documento Simplifique, preenche e envia isso para a Ouvidoria Geral da União. Vamos, pelo raciocínio lógico e interpretação de texto, imaginar qual é a continuidade disso. A Ouvidoria Geral da União recebe esse documento, analisa os fatos, entra em contato com o órgão para ver, órgão, por que você não está seguindo o decreto? Qual é a sua dificuldade? Por que aí dentro ainda não se conseguiu diminuir burocracia e simplificar processos? Por que o cidadão ainda está reclamando? Se funcionar, não é fantástico? Só que isso tem que ser divulgado ao cidadão de que esse serviço existe, né? Bom, qual é a melhor forma para enviar esse documento? Então, continuando. De forma eletrônica. E quando física, o órgão deve digitalizar e encaminhar. Aí olha só, você é gestor do órgão que está recebendo essa reclamação. O cidadão não tem como enviar eletronicamente o Simplifique diretamente para a Ouvidoria Geral da União. Ele entrega então isso escrito no papel, com um formulário padrão. O próprio órgão digitaliza, o próprio órgão envia para a ouvidoria. Se você é gestor do órgão, você enviaria? Está percebendo? Assim, eu estou pensando já nos problemas práticos desse decreto. Sem uma fiscalização ali em cima fica complicado, né? Mas aí o que seria interessante? O cidadão receber um protocolo disso, para o cidadão também ir atrás, caso ele não tenha uma resposta adequada à necessidade dele. Mas enfim, por enquanto, racionalização de normas, seguindo princípios de eficiência e economicidade. No caso de necessidade de cumprimento das orientações do decreto, o cidadão solicitará o Simplifique, que é um documento enviado para a Ouvidoria Geral da União, solicitando redução de burocracia.
de forma eletrônica, e quando física, o órgão deve digitalizar e encaminhar para a mesma Ouvidoria Geral da União. Beleza? Continuando. 14. Do documento Simplifique deverá constar identificação do solicitante, especificação do serviço objeto da simplificação, o nome do órgão da entidade perante o qual o serviço foi solicitado, a descrição dos atos ou fatos e, facultativamente, a proposta de melhoria. Isso eu acho bacana. Dá um espaço ali no formulário para o próprio cidadão sugerir melhorias, porque criticar é tão fácil, né? E, de repente, de uma sugestão do cidadão vem a solução definitiva de um problema. Então, vamos lá. Simplifique. 2 pontos. Deve constar, obviamente, nome do solicitante, nome do cidadão, né? Nome do usuário, perdão. Serviço questionado. Nome do órgão. Descrição dos atos ou fatos. Descrição do atos, fatos e propostas de melhoria. Percebe então que esse documento Simplifique, ele não tem o objetivo de ser punitivo, e sim participativo e educativo para o próprio órgão. 15. Ato conjunto dos ministros de Estado, da Transparência e Controladoria Geral da União e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disciplinará o procedimento aplicável à solicitação de simplificação. Então, procedimentos serão determinados por 2 pontos. Então, quem determina os procedimentos após o recebimento do Simplifique? Então, vamos lá. Ministros de Estado da Transparência, da CGU, Controladoria Geral da União, e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Então, esse é o público que vai dar prosseguimento, né, a essas observações feitas por meio do Simplifique. Já que isso vai para a Ouvidoria Geral da União, a Ouvidoria Geral da União multiplica isso para ministros de Estado, claro, para cada ministro onde aquele órgão estiver diretamente ligado, né? Ministro da Transparência, com Controladoria Geral da União e ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Possível pergunta de prova também. O CESP adora perguntar quem são responsáveis, personagens, etc. Tem 3 coisas que o CESP adora perguntar: personagens, prazos e objetivos, dentro dos decretos e leis. Eu até diria mais, pelo menos em relação a código de ética, regimentos, estatutos e decretos desses que se aproximam mais de administração do que do direito, eu sempre percebo isso: objetivos, prazos e responsáveis. E, quando cabe, sanções. O CESP também adora perguntar sobre sanções. Beleza? Continuando. Sanções pelo descumprimento. Então, vamos lá. 5 sanções. O servidor público ou militar que descumprir o disposto nesse decreto estará sujeito às penalidades previstas, respectivamente, na 8.112 e na 6880. Os usuários dos serviços que tiverem os direitos garantidos nesse decreto desrespeitados poderão representar ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Então, sanções: as aplicáveis na 8.112 e 6880. Cidadão pode denunciar para Ministério da Transparência, e CGU, Controladoria Geral da União.
Gente, eu não sei a opinião de vocês a respeito, mas quando a gente tem um governo, chega num nível que o país precisa criar um Ministério da Transparência, é porque realmente as coisas estão com problemas no país, né? Porque obrigatoriamente tudo já deveria ser transparente em cada serviço, né? Cabe ao Ministério da Transparência, e CGU, e aos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, zelar pelo cumprimento do disposto nesse decreto e adotar as providências para a responsabilização dos servidores públicos e dos militares e de seus superiores hierárquicos, que praticarem atos em desacordo com as suas disposições. Há necessidade de colocar isso porque, se o cidadão pode denunciar para o Ministério da Transparência e CGU, é óbvio que são essas duas entidades que tomarão providências. Então, também é desnecessário. Agora, uma coisa que é interessante, não esquece, embora seja documentos na esfera da União, naquela parte que fala da desburocratização de autenticações e tudo mais, o decreto não se aplica apenas à questão da União, se aplica a militares, como aqui está colocado, Distrito Federal, municípios. Não esquece de não confundir isso. A simplificação de documentos e burocracias de documentos na esfera da União. Por quê? A União, quem publicou esse decreto, não tem autonomia para conhecer detalhadamente como são os procedimentos de municípios, estados e Distrito Federal em relação aos documentos. Os documentos na esfera municipal, distrital e estadual estão nessas esferas. Óbvio que o decreto só pode falar dos documentos federais, mas os procedimentos são para as 3 esferas, para todos os poderes. Beleza? Continuando. Da divulgação aos usuários dos serviços públicos. Artigo 18. A carta de serviço ao usuário, a forma de acesso, as orientações de uso e as informações do formulário Simplifique deverão ser objeto de permanente divulgação aos usuários dos serviços públicos e mantidos visíveis e acessíveis ao público, nos locais de atendimento, nos portais institucionais de prestação de serviços na internet e no portal de serviços do governo federal. Então, isso também é interessante. 6. Divulgação. Aonde tudo, né, a carta de serviços, o formulário Simplifique, estará disponível para o cidadão. Nos próprios locais, nos locais de atendimento, aonde mais? Portais, sites, né? Sites dos órgãos e no portal de serviços do governo federal. E aí é legal saber o site. Vai que a banca quer sacanear candidato, né? É correto afirmar que o endereço do site correto é esse. Enfim, sei lá. Só por causa desse decreto. Servicos.gov.br. Existiam sites parecidos com declaração dos serviços da União. Mas esse site em especial, esse endereço, é a partir desse decreto. Até aqui tranquilo? Artigo 19. As informações do formulário Simplifique serão divulgadas no painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos prestados, a que se refere o inciso do artigo 3º do decreto, enfim. Essas informações do formulário Simplifique, elas são publicadas em um outro portal, onde o cidadão também tem acesso. É como se fosse um Reclame Aqui, só que um Reclame Aqui específico para o atendimento no serviço público. Como aqui no Simplifique, a gente falou de Simplifique aqui em cima, é uma informação que a gente pode colocar junto dessa. Então, informações do formulário Simplifique divulgadas no painel de monitoramento. Propósito de melhoria, aí entre parênteses aqui, com divulgação no painel de monitoramento. Por enquanto, esse painel de monitoramento não é acessível ao cidadão, é só para uso na esfera governamental, beleza? Porque senão também virar um Reclame Aqui direto para o cidadão, né, de todos os órgãos, vai virar um pandemônio também. Isso é só para acesso da própria União, para que ela possa criar suas próprias estatísticas de quais órgãos ocorrem frequentemente os mesmos problemas e criar dados e informações para trabalhar em cima disso. Beleza? Continuando. Da avaliação e da melhoria dos serviços públicos. Pode apagar? Tá. Deixa eu digitar aqui. 5. Sanções.
as aplicáveis na 8.112 e 6880, o cidadão pode denunciar para o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Sexto, divulgação nos locais de atendimento, sites dos órgãos e portal de serviços do Governo Federal, no endereço www.servicos.gov.br. Bom, avaliação da melhoria dos serviços. Como que é feita essa avaliação? Avaliação e melhoria. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão utilizar a ferramenta de pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços constante do portal de serviços do Governo Federal e do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal e utilizar os dados como subsídio relevante para reorientar e ajustar a prestação de serviços. Então, a avaliação se dá por meio de pesquisa de satisfação. O modelo dessa pesquisa de satisfação se encontra no portal de serviços do Governo Federal e também no sistema da Ouvidoria Geral da União. Então, a avaliação se dá mediante pesquisa de satisfação ao usuário. Os canais de ouvidoria e as pesquisas de satisfação objetivam assegurar a efetiva participação dos usuários dos serviços públicos na avaliação e identificar lacunas e deficiências na prestação de serviços. Gente, qualquer pesquisa de satisfação tem qual objetivo? Identificar falhas e como corrigi-los. Desnecessário colocar isso no resumo. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão dar ampla divulgação aos resultados da pesquisa de satisfação. Bonito colocarem isso. Será que os órgãos realmente dariam? Mas, continuando. Cujas informações... Não publicar a torta à direito para toda e qualquer pessoa, né? Dentro dos canais próprios, para que estatísticas sejam criadas, para a Ouvidoria Geral da União ter consciência de tudo que acontece e para que a União, de certa forma, estabeleça possíveis soluções generalizadas para esses problemas. Cujas informações devem ser publicadas e divulgadas pelo próprio órgão. Só isso. E a última tela, disposições transitórias. Artigo 21. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União terá prazo de 180 dias, contado a data de publicação desse decreto, para disponibilizar os meios de acesso à solicitação de simplificação e ao Simplifique. Eu acho que eu não coloquei aqui. Alguém sabe exatamente a data, o dia exato da publicação desse decreto? Só para a gente ver se ainda está dentro de 180 dias? Porque se não tiver mais, isso não interessa mais. Se tiver... Julho, agosto, setembro... Não, então já passou. Porque senão essas informações seriam importantes para uma prova. Mas se já passou... Enfim, mas de qualquer forma. 180 dias de prazo para disponibilizar meios de acesso, disponibilizar meios. O que mais? Os ministros de Estado da Transparência e Controladoria e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderão expedir normas complementares ao disposto nesse decreto. Normas complementares permitidas por ministros de Estado da Transparência, CGU e Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, PDG. O decreto 8936 passa a vigorar com as seguintes alterações: tempo médio de atendimento, grau de satisfação dos usuários e número de solicitações de simplificação relativas ao serviço, só que não adentrou detalhes disso, então não é necessário. Esse decreto entra em vigor na data da publicação e ficam revogados o 6932 de 2009 e o GES Pública, que é o 5378 de 2005. Finish do nosso resumo. Aí é que está. Está aqui o resumo.
a gente lê o decreto, como ninguém levantou a mão quando eu perguntei se alguém já tinha lido inteiro, então eu julgo que ninguém tinha lido inteiro. De forma geral, embora um pouco chato, mas como toda aula de decreto, mas de qualquer forma, difícil leitura do decreto? Palavra simples, direto ao ponto, não tem muito enfeite da forma que isso é colocado no papel, não enfeita muito pavão, não se autovaloriza, e desmembrado em 3 braços. A questão da diminuição da burocracia cartorial dentro dos órgãos públicos, a simplificação dos processos e a forma que os órgãos devem atender esse cidadão no sentido das burocracias, de como reclamar, o documento simplifique, fazer a coisa acontecer, divulgar seu serviço pela carta de serviço. Então, quer dizer, um decreto que vai bem direto ao ponto, mas ele é pouco para substituir o Res Publica. Porque o Res Publica ele fala de importância do planejamento, da gestão, do uso da qualidade total, de ferramentas de qualidade. Mas jamais esqueça do que eu falei, ele revoga o Res Publica, mas ele não anula as obrigações que o Res Publica propõe no sentido de uso dessas ferramentas gerenciais, porque o MEGP, o Modelo de Excelência de Gestão Pública, continua ativo. E o Res Publica impresso, ele dá 2 folhas em Word só. O Res Publica, na realidade, é uma carta de intenções, né, onde o governo, na época, colocava a intenção de atender com qualidade e tudo mais, e a obrigatoriedade do uso do MEGP. E aí sim o MEGP continua valendo. Beleza? Não temos questões em banco de dados nenhum sobre esse decreto, mas ele é bem simples. Eu imagino que dentro desse resumo não vá se perguntar nada além desse resumo. Em casa, desse resumo, enxuguem mais ainda, uma segunda vez, antes de fazer um mapa mental. Diminui mais palavras, troca pelas suas próprias palavras, enfim. Aí sim, desse resumo do resumo, você vai para o mapa, colocando os termos-chave. Dá para enxugar esse decreto em praticamente 3 mapas mentais, um para cada área que ele trata. Isso num nível depois, posterior, quando você já assimilou as informações dele de forma geral. Dá para enxugar em 3. Beleza?